Olá, eu sou Sanabia Aguiar. Se você ainda não me conhece, eu sou modelista, eu sou professora de costura e modelagem básica para iniciantes e eu sou criadora desse projeto chamado Aprender a Costurar. E esse projeto que você está inscrito e faz parte é um projeto que eu criei com o intuito de ensinar mulheres que sempre quiseram aprender a costurar, não sabem por onde começar e elas querem aprender do zero, até serem capazes de conquistar a sua independência na máquina de costura, tá? Então sejam muito bem-vindas nesse mini curso que começa hoje. Eu estou muito feliz, eu quero agradecer a presença de vocês, eu quero agradecer a confiança de vocês e quero dizer que vocês podem contar comigo para tudo que vocês quiserem de tirar dúvidas sobre o conteúdo do curso. Aproveitem. Esse mini curso ele vai ter um tempo limitado, ele vai ficar no ar por um pouco tempo limitado. E eu preciso que vocês aproveitem esse tempo, tá? Me procurem, tirem dúvidas, aproveitem a minha disposição de estar cuidando desse período de tirar dúvidas com vocês, tá bom? Então, assim, eu quero dizer para você que você aproveite realmente, saiba que o que eu vou ensinar, o que eu vou passar para vocês nesses dias, nesse período de curso, realmente são fundamentos essenciais para quem quer começar, para quem quer aprender do zero, tá? Eu me espelhei muito nas maiores dificuldades que eu sempre tive e que geralmente nos cursos que eu fazia, a pessoa já partia do pressuposto de que eu já teria noção daquilo, tá? Coisas mais básicas, como por exemplo os tipos de máquina que existem por aí, né? Eu tinha curiosidade demais de saber para que servia cada máquina e na verdade a gente começa um curso, a pessoa já entrega um molde, bota você para cortar o molde, não ensina direito a lógica do molde, vai lá e diz assim, bota assim, corta. Pronto, alfineta aqui, costura, passa reto, aí termina de... Aí agora, professora? Não, agora você costura aqui. Então, assim, isso não deixa a gente independente. Você sempre vai ter que ter alguém dizendo, faz assim, faz assim. Então, não é o meu objetivo, realmente nesse curso eu quero te dar condição de você pensar, raciocinar sobre o que você tem que fazer, tá? Para você entender a lógica da costura e você começar sozinho a desenvolver os seus projetos, tá? O que é que nós não vamos aprender aqui? É importante ressaltar para vocês que esse mini curso ele é um mini curso básico. Nós não vamos sair daqui aprendendo a fazer calças, jardineiras, vestido de festa, todo tipo de short, vários tipos de formas de pregar zíper, vários tipos de bolso. É impossível, tá? Um mini curso de uma semana é impossível que eu possa passar todo esse conteúdo para vocês. E para a gente chegar nesse ponto, vocês precisam desse básico. E é esse básico que eu quero dar de presente para vocês, para que vocês terminem esse mini curso confeccionando as suas primeiras peças. No final do curso a gente vai terminar montando uma peça e a partir daí é com você, tá? Aí você vai decidir como é que você quer continuar o seu aprendizado nessa nova área na sua vida. Se você quer aprender só o que já foi passado no curso, se você quer aprofundar mais o seu conhecimento, se você quer aprender mais coisas, a costura é um universo, tá? Então é impossível te ensinar isso numa semana, mas eu vou te ensinar elementos básicos necessários e essenciais para daqui para frente você decidir o que quer fazer, tá bom? Então, nesses primeiros momentos, nessas primeiras aulas, a gente vai ter um pouco de teoria, mas é muito necessário, tá? Então, nessa primeira parte da nossa aula de hoje, a gente vai aprender sobre tipos de máquinas, linhas e fios, tipos de tecido. Eu, por exemplo, quando eu não sabia, não tinha noção de nada de costura, quando eu fui fazer a minha primeira aula, eu não sabia nada disso. Na minha cabeça, a única máquina que existia na face da terra era a máquina reta. Eu não sabia mais nada. E não aprendi nada disso no curso, tá? Isso eu fui aprendendo ao longo dos anos e fui percebendo que são conhecimentos que são muito importantes para você realmente conseguir caminhar com as suas próprias pernas, tá bom? Então, sobre as máquinas, tá? A gente vai começar, a base do nosso curso vai ser sobre a máquina reta, tá? No caso, doméstica, porque o nosso curso ele é voltado para uso pessoal, para confecção pessoal, ele não é voltado numa escala profissional,
Não quer dizer que o que você vai aprender aqui você não vai poder usar mais na frente, porque você pode usar, deve, e vai te dar a condição de trabalhar até mesmo com costura se você achar que deve fazer assim, tá? Mas o intuito do meu curso é te dar as bases, mas sempre dentro do universo da máquina reta doméstica, tá bom? Então, nós temos a máquina reta industrial e a máquina reta doméstica. Nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, a industrial, ela tem um motor 5, 6 vezes mais potente de uma máquina doméstica. Ela chega a fazer 5.500 pontos por minuto, enquanto uma máquina doméstica 1.000 e alguma coisa, depende da marca. Mas eu te digo, 1.000 pontos por minuto é muita coisa. Muita coisa. Quem já tem noção de costura sabe que você não senta numa máquina e manda ela embora e costura. Não é assim. Você costura ali 1 minutinho, alguns segundos, para, ajeita, vai, para. Então, uma máquina doméstica, ela atende perfeitamente a necessidade, até mesmo para quem vai trabalhar com costura. A máquina reta industrial, ela é realmente muito superior no sentido de que, na potência do motor, ela suporta os tecidos mais grossos possíveis, então ela costura com muito mais facilidade, jeans ou qualquer coisa, ela tem uma potência enorme, você põe o tecido nela, ela puxa numa velocidade, numa força incrível. Então essa é a máquina reta industrial, que eu estou mostrando para vocês, e agora a gente vai ver sobre a máquina reta doméstica. Essa imagem que eu estou colocando para vocês é a da minha máquina, é a que eu tenho em casa, eu tenho ela há mais ou menos uns 6 anos, e ela é fantástica. Não estou fazendo necessariamente propaganda, mas quem me conhece sabe que, assim, eu tenho uma paixão muito grande por essa marca. Muito grande mesmo. Então, assim, quando eu penso em comprar, por exemplo, sei lá, meu sonho é comprar uma bordadeira, mais na frente eu até penso nisso, mas eu penso nessa marca. Sempre é a primeira marca que eu procuro. Sempre. Porque eu gosto muito, ela tem um rendimento muito bom, ela tem uma assistência técnica excelente. Apesar de que eu nunca precisei dar manutenção nela, mas eu sempre estou pesquisando, sempre vou atrás, se é fácil, se não é, como é, mas eu nunca precisei, uso ela há uns 6 anos mais ou menos, e aquelas pessoas que já me conhecem mais nas intimidades, que com certeza está fazendo o curso aqui, sabe que até algumas semanas atrás eu era proprietária da marca Baby Blue, fraldas ecológicas. E durante o começo assim, da minha marca, quando eu comecei a fazer as fraldas, eu não tinha ninguém para me ajudar, não tinha nenhuma costureira, era eu quem fazia. E realmente ela aguentou o tranco. Eu fazia numa escala imensa de fraldas, né? Bastante fralda. E quem me conhece sabe que quem comprou essas fraldas percebia assim, que o acabamento era perfeito, muito bom. E assim, não quer dizer só que a costureira é boa, quer dizer que a máquina é boa também. Então ela me atendeu muito, eu costurava 4, 5 camadas de tecido, costurava muito, costurava várias horas por dia e essa máquina sempre me atendeu. Eu nunca precisei dar manutenção, nunca quebrei uma agulha com ela. Então, gosto muito. Mas, voltando agora para a máquina. Geralmente essa máquina reta, como eu falei anteriormente, ela tem um rendimento inferior da industrial, enquanto a industrial chega a fazer 5.500 pontos por minuto, ela chega a fazer 1.000 e alguma coisa, o que é muita coisa, como eu já falei. E com ela a gente faz a costura em tecidos planos, que é aquela costura trivial. O que são tecidos planos? São tecidos que não têm elasticidade. A trama dele é feita, o entrelaçamento dos fios é feito de forma diferente da malha. Mais na frente eu vou ensinar isso para vocês. Então ela é específica para tecidos que têm esse entrelaçamento. Geralmente, assim, bote na sua cabeça, o que é tecido plano? É o que não é malha. Pronto. Não é malha, é plano. Então ela é específica para esse tipo de tecido. Em questão de roupa, para fazer roupa, você pode pensar assim, e acabamento? O acabamento interno, como é que faz para não desfiar? Existem algumas dicas, alguns pontos que as máquinas, no caso, o zigue-zague, o chuleado, que essas máquinas mais novas oferecem, que ela imita o ponto da overlock. Se você não conhece o que é overlock ainda, calma que eu vou ensinar daqui a pouquinho, tá? Então, assim, ela imita esses pontos e ela vai te ajudar a dar um acabamento bem parecido, tá? Agora sim, ela tem um acabamento profissional, quando se fala em fazer roupa? Não, ela não tem, tá? Então, se você pensa em trabalhar confeccionando roupas, o ideal mais na frente é que você invista
numa overlock. Mas a princípio, se você quer fazer roupa para você, para sua família, quer ir treinando, quer fazer todo tipo de conserto de roupa que não seja de malha, né? Se você quer trabalhar, por exemplo, fazendo reforma, fazendo conserto, barra de calça, aperta, ajusta a roupa, ela é perfeita. Ela vai te atender totalmente à tua necessidade, tá bom? E existem algumas coisinhas que a gente faz nela que ela vai substituindo outras máquinas que num ambiente industrial, um ambiente profissional, você precisaria de pelo menos 3 máquinas, que são os 3 tipos que eu vou te ensinar, tá? Se você quer trabalhar de forma profissional. Então, na questão de artesanato, ela é perfeita, ela é muito boa, vai atender totalmente a tua necessidade, tudo que tu quiser fazer. É só mesmo nessa questão roupa que você tem que pensar, se você quer trabalhar com isso, você tem que procurar ter outra máquina, tá? Mas a princípio, eu vou te ensinar a fazer os acabamentos internos de forma que a tua roupa não desfie, que ela fique excelente por fora, apenas diferente das outras por dentro. Não profissional, mas muito boa também, tá? Essas são as linhas, eu coloquei aí um modelo das linhas mais tradicionais, linhas comuns que a gente usa na máquina reta, tá bom? Existem os rolos maiores, que elas são vendidas para quem já trabalha nessa escala mais profissional, né? Então, às vezes a gente quer comprar um rolo maior, sai muito mais em conta. E com o tempo eu vou ensinando vocês como é que a gente coloca esse rolo maior na máquina doméstica, tá? Porque se você colocar lá no pino, onde deve colocar essa linha comum do tubo pequeno, não vai dar. O fio vai soltar de uma maneira errada, desregulada, e a tua costura não vai funcionar, tá? Então, com o tempo, até o final do curso, com certeza, eu vou estar te ensinando, assim, algumas dicas de como você usar esses tubos maiores na máquina doméstica comum, tá? Como eu falei anteriormente, né, além da máquina reta, eu falei um pouco da overlock. Essa máquina, ela é uma máquina que ela faz acabamento e costura malha, tá? Eu te aconselho a ter, sim, se você quer trabalhar de forma mais profissional, confeccionando roupa, como eu já falei. Mas a princípio eu diria para você não investir nisso se essa não é a tua intenção, tá? A máquina ideal para você, lembra disso, é a máquina que vai atender a tua necessidade. Tu tem que saber o que é que tu quer fazer com ela, o que é que tu quer com a costura, para você saber que tipo de máquina é melhor para você, tá? Assim como a reta, ela também tem escala industrial, escala doméstica e semi-industrial. Essa daí é uma máquina de escala industrial, e sempre o que vai diferir entre elas é a potência do motor, tá? Ela é uma máquina overlock, você pode perceber aí que ela tem 3, deixa eu ver aqui. Ela tem esses pinos aqui, ó, que isso vai mostrar pra você que ela é uma máquina overlock industrial de 3 fios. Nela, geralmente a gente vai colocar uma linha de máquina reta, uma linha comum e mais 2 fios de overlock, tá? Mas na frente, daqui a pouquinho, eu vou te ensinar o que são esses fios. Então, ela é uma máquina de 3 fios, ela tanto vai cortar a malha, ela vai cortar o tecido, você vai passar nela, ela vai cortar tudo que sobra e quando ela corta, ela entrelaça. E evita que aquele tecido se desfaça, tá bom? Que ele vá desfiar e que vá desmanchar. Então, ela passa uma costura reta e esses 2 fios de overlock servem para entrelaçar essa borda que ela corta, certo? Essa é a overlock industrial. Esse modelo que eu vou te mostrar, a gente chama muito de chinesinha. Ela é muito comum para quem está começando. Ela é uma máquina com valor bem acessível, tá? Em média, primeiro que você não precisa comprar essas máquinas de ferro mais robustas, assim. Você não precisa pensar assim, eu tenho que comprar uma nova. Vale muito a pena comprar usada, porque elas aguentam 10, 15, 20 anos ali a pleno uso e com um ponto muito bom. Você apenas precisa eventualmente mandar um técnico dar uma regulada, tá? Então, essa máquina ela tem um custo médio de 300, 350 reais, dependendo da região, tá? Ela, nesse caso aí, ela tá acoplada numa mesa, mas você pode não precisar disso, você pode querer ela sem a mesa, também não tem problema. Ela tem um motor bem potente, tá? Ela fica o meio termo entre a industrial e a doméstica. Ela tem um motor muito bom, o ponto dela é muito legal, também são 3 fios, e da mesma forma como a outra, ela corta, passa a reta e entrelaça a borda, certo? A gente tem também aqui a máquina overlock doméstica, tá?
Essa daí também é a minha marca. Eu procurei da Brother também, mas a diferença de preço estava muito grande mesmo, assim, coisa de R$ 600 de uma para outra. Então, realmente, eu optei pela Singer, que também é uma máquina excelente. Então, não dá nem medo trocar uma Brother por uma Singer, mas sem, né, fazer propaganda aqui para vocês. Nesse caso, especificamente, ela é uma máquina de 4 fios, tá? Você pode ver aqui, deixa-me ver aqui, para mostrar para vocês. Você pode ver aqui, ó, que ela tem esses seletores de tensão de linha. E aqui, ó, tem 4 furinhos onde vai passar, tá? Nesses 2 aqui a gente trabalha com o fio de overlock. E nesses 2 aqui a gente trabalha com a linha comum, tá? Eu posso trabalhar com 3 fios, eu posso trabalhar com 4, eu posso trabalhar com 2, uma reta e uma dessa. Então, depende do tipo de acabamento que eu quero fazer, tá? A gente não vai dar prioridade a aprender sobre os acabamentos da overlock, então isso aí mais na frente, com o nosso contato, sei lá, se de repente esse curso tiver uma continuidade, a gente pode pensar nisso, mas a princípio não é a base do nosso curso, tá? A gente vai ajustando a tensão da linha e bem aqui embaixo ela tem 2 agulhas. Ela tem 2 agulhas aqui embaixo, onde você vai encaixar esses 2 fios da reta, e dentro dessa caixinha aqui, essa tampinha, você abre. E aí vai ter as 2 agulhas referentes a esses 2 fios aqui, tá? Ela é muito boa também. Assim, eu abri mão de ter máquinas industriais, primeiro porque são bem mais caras. Segundo, porque ocupa muito espaço. Todas elas tem que vir acoplada numa mesa, porque o motor é muito grande, ele vem parafusado embaixo da mesa. Eu não tenho espaço em casa. E eu não costuro em escala industrial, então eu não vi necessidade, tá? Aí depende do que você quer. Eu te aconselho muito, se você pensa em comprar uma overlock, procura ela faz coisas fantásticas, ela faz pontos lindos de acabamento, ela é muito boa, tá? Mas dando continuidade aqui à nossa aula. Esse é o fio que eu te falei. Ela é diferente da linha, porque a linha, ela é apenas um fio, né? Pode ser algodão, pode ser poliamida, poliéster, depende, né? Depende do que ela é feita. Mas ela só tem um fio, né? Essa daqui é como se fosse um emaranhado de fios bem fininhos, um pouco elásticos, são tecidos sintéticos, é um fio sintético. E aí dá uma entrelaçada neles e forma um fio um pouquinho mais grosso. Mas se você põe ele contra a luz, você vê que são vários fios. Não é um junto, né? Não é um monte de fios junto que forma um inteiro, não. Você vê que ela é soltinha. Ela é um emaranhado de fios mais fininhos, mas ela é soltinha. Ela dá elasticidade à peça, tá? Por isso que a gente usa especificamente ela na overlock e mais na frente eu vou te falar sobre a galoneira, tá? Como você tá vendo aí, a galoneira, ela é uma máquina de acabamento também industrial. Ela faz aquela costura que você pode perceber na barra de uma blusa ou de uma manga, que tem aquela costura, tem 2 linhas passando aqui em cima, e do lado de dentro você olha, tem um entrelaçado, que parece uma costura de overlock. Essa é a costura mais comum que a galoneira faz, mas ela faz aquelas junções de tecido, ela faz aquelas decorações para moletom. Se você mora no sul, você deve usar muito moletom, então você olha para cá, entre a manga ou alguns bolsos tem uns entrelaçadozinhos assim, ela faz uma junção e ela faz esse entrelaçado. São acabamentos, são tipos de pontos de acabamento que ela também trabalha, tá? Ela faz acabamentos em barra, de malha, e esses acabamentos decorativos também, tá? É uma máquina excepcional, muito cara mesmo. Uma máquina dessa hoje deve custar por volta de R$3.000, R$2.800, R$3.000, é muito cara. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas assim, pra mim, fora de cogitação, porque existe uma maneira da gente usar a máquina reta para fazer esse acabamento de barra em malha que ela tem, tá? A gente usa uma agulha dupla. No lugar daquela agulha comum, a gente troca por uma agulha dupla, ajeita ali, faz uns ajustes na máquina e a gente faz esse acabamento. E eu vou ensinar, tá? Tem calma que eu vou fazer uma peça no final do nosso curso, onde a gente vai fazer essa barra e eu vou te ensinar a fazer esse acabamento na tua máquina reta. Pra tu não ficar triste e pensar, eu tenho que ter uma galoneira. Não, não precisa.
A não ser que você vá montar uma fábrica ou vá fazer realmente roupa em grande escala. Mas se não é o caso, não precisa, tá? Fica tranquila. Essa é uma semi-industrial. Eu já vi ela na faixa de preço de R$300, 250, usada. Nos cursos que eu já fiz por aí, na sala de aula a gente tinha essa máquina também. E eu confesso, eu não gostei muito dela. Pode ser que alguém aí que está assistindo a aula tenha ela e goste muito, né? Porque às vezes é uma questão de ajuste, às vezes é uma questão de marca. Eu não gostei. E assim, mais uma vez, não é uma coisa que eu me sinta na obrigação de ter, sabe? Assim, ela não me faz falta, porque o trabalho que eu desenvolvo, como eu dou aula, trabalho com modelagem, ensinando costura para iniciantes, então para mim a máquina reta é excelente para fazer minhas roupas, uma overlock e uma reta, para mim tá perfeito. Então, é como eu te falo, a máquina certa é a máquina que vai atender a tua necessidade. Primeiro, eu acho importantíssimo você descobrir esse universo. Pensa como você quer começar, o que você quer fazer, para depois você pensar, eu preciso de uma galoneira, não, eu preciso de uma overlock industrial ou semi-industrial. Aí você vai começar a desenvolver a tua necessidade nisso daí. Por isso que eu falei, assim, a gente vai começar nos cursos por aí afora. Eu, pelo menos, dos que eu fiz, nenhum começou explicando sobre isso. Então, eu nunca sabia qual era a máquina que eu precisava. Eu comecei o curso, nem máquina tinha, e eu ficava, mas qual é a máquina que eu compro? Porque eu olhava e disse, não, mas se eu tiver que comprar uma industrial, é muito espaço, é muito caro. Não, eu não sabia, porque, sabe, as coisas não foram desenvolvidas dessa forma. Então é isso que eu quero te ajudar, eu quero te ajudar a pensar o que é que você precisa fazer, o que é que você quer fazer. Então dentro disso daí você vai pensando nas máquinas de menor custo e melhor benefício para você, tá? Mas para mim, a galoneira não faz falta, tá? É um sonho de consumo, mas é aquela coisa assim, eu quero ter, porque eu amo costura e eu quero ter todas as máquinas, mas é aquele dinheiro que eu não quero gastar agora, tá? Essa daqui é uma máquina galoneira doméstica, tá? Ela vai imitar e fazer os pontos de forma, assim, realmente muito perfeita da industrial, aquela maior. Você vê que ela também é de 4 fios. Ela é espetacular, mas ela também é bem cara, ela custa na faixa de R$2.000 e poucos reais. Ela é doméstica, mas a diferença de preço dela para industrial não é muito grande. Incrível, porque é uma máquina realmente assim, muito especial. A máquina reta para uma máquina industrial reta também a diferença é muito grande. Tu compra uma máquina reta industrial por R$2.000, 1.800, tu consegue comprar uma máquina reta doméstica por 500, por 600. Então já é uma coisa de se pensar. Já a galoneira, a diferença não é muito chamativa. Então, essa daí pra mim é um sonho de consumo, mas é algo que pode esperar, tá? Agora, continuando a nossa aula, vamos falar sobre tipos de tecido, tá? Lembra que eu falei que a gente vai para determinado tipo de tecido, determinado tipo de acabamento, a gente tem que pensar na máquina adequada, tá? Aqui você tá vendo, eu coloquei uma figura. Essa daqui é a malha, tá? Essa malha comum. Você tá vendo que o ponto dela é um ponto assim meio entrelaçado, tá? Ó, tá vendo? Se alguém aí já fez crochê ou tem noção como é que faz, você vai entender. Ela é feita daquele jeito. Aquelas trancinhas do crochê. Uma passando pela outra, uma passando pela outra. Então, você sabe bem que se você corta no meio, se você faz um cortezinho, um pique num fiozinho daquele de crochê, desmancha todo o trabalho. Ele vai desmanchando. Por isso que é muito necessário ter uma máquina que entrelace, corte, entrelace e mantém, segure esses fios. Porque a forma como ele é feito, ele realmente desfia muito fácil e abre um buraco na peça. É realmente incrível. Então, por isso que é necessário ter essas máquinas mais específicas para isso, tá? Essa daqui é o tecido plano, que é esse tecido mais comum. Se você já viu uma cesta de palha, um chapéu de palha, você consegue visualizar o entrelaçamento dos fios, né? Você tá vendo que é tipo um xadrezinho. Então, se você faz um corte, sustenta mais, desfia, mas sustenta mais, porque é um tecido que a trama dele, o entrelaçamento dele é feito no formato de tela, é diferente, tá? Então, para esse tipo de tecido, a máquina reta é a máquina adequada. Mesmo que eu use a overlock,
numa reta, no tecido plano. Por exemplo, eu vou fazer uma camisa masculina, tecido plano. Eu costuro as laterais com a reta e aí eu corto aquele excesso com a overlock. Ela evita que desfie e o acabamento vai ficar melhor, tá? Mas aí se eu chegar lá e passar uma zigue-zague, ele vai fazer o mesmo efeito. Não vai ficar visualmente tão bonito, mas vai fazer o efeito, porque para esse tipo de tecido não precisa de um entrelaçamento tão potente. Só o zigue-zague já vai atender a necessidade que esse tecido tem de não desfiar. Mas ele não precisa de uma coisa tão mais forte para segurar, tá? Dando continuidade aqui, isso aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Isso eu fui aprender muitos anos depois, acabou o curso, eu comecei a trabalhar e comecei a ter dúvidas sobre um monte de coisa. Isso aqui é muito importante se o assunto for corte, tá? Vamos cortar o tecido, tá? Você vê que aqui embaixo eu tenho um rolo, certo? Presta bem atenção. Geralmente a gente chega numa loja, eu vou te ensinar uma coisa bem elementar, muitas aí podem pensar, ai que bobagem que ela tá ensinando, mas para quem não entende de costura, isso faz toda a diferença, que às vezes a gente chega numa loja, eu confundia largura com comprimento. Eu não conseguia visualizar a coisa. E aí eu chegava numa loja, aí eu disse assim, eu queria fazer uma calça, eu quero comprar um pedaço de jeans. Aí eu assim, mas quanto tu quer? Aí eu dizia assim, não, eu não sei, eu quero, sei lá, 1 metro, eu não sabia dizer a quantidade. Aí ela dizia, a largura do tecido é tal. Pra mim essa informação não influenciava em nada, porque eu não sabia o que fazer com a largura do tecido, o que é que ela queria dizer com isso, tá? Eu vou ensinar pra vocês. Então imagina aqui, ó, um rolo de tecido deitado numa mesa e vamos pegar aqui, ó, a gente cortou esse pedaço e trouxe pra cá, tá? Então vê bem aqui, ó, você tá vendo essas 2 linhas azuis aqui? Se chama o quê? Ourela, tá? Você vai ver gente falando auréola, de tanto nome aí que você imaginar. Mas o nome correto é ourela, tá? Isso daqui o que é? É a lateral do tecido. Se você pegar um tecido de verdade, você vai ver que é tipo uma cola, uma prensa. Eles vão fazendo a trama, e aquela lateralzinha eles prensam de uma forma que evita que o tecido desmanche, que desfie. Então, isso daqui é a largura do tecido, de orelha a orelha, tá? Por que que isso é importante? É muito importante você saber onde fica a orelha do tecido para você saber como vai posicionar o molde para cortar. Se você não posicionar da maneira correta, se você tiver um tecido e cortar de qualquer jeito, não vai funcionar. Eu não sei se você um dia já comprou uma roupa, eu já comprei várias, principalmente nessas lojas de departamento, ainda mais roupa para filho. Eu já trabalhei em fábrica, então eu sei que o que sobra de tecido a gente aproveita, faz roupinha de bebê e vende. Roupinha de criança e vende. Problema, quando você lava, a roupa entorta. Você vai pegar a camisetinha, você vai querer dobrar no meio para guardar, você vai ver que ela já não tem o lado de um lado é diferente do outro. Por quê? Porque não foi cortado corretamente. Então, da hora que você corta, costura e lava, os fios vão se acomodar conforme ele é feito e vai entortar a peça. Então, é muito importante você saber a posição de corte do fio, tá? Então, é muito importante você começar a memorizar esses termos aqui. Se você quer aprender a costurar, se você quer ser uma pessoa capaz de fazer uma pesquisa na internet, eu quero aprender a fazer tal coisa, fazer uma pesquisa na internet ou em qualquer livro que seja, você vai se deparar com esse tipo de nome, é importantíssimo que você saiba e visualize, entenda. Então, vê bem. Orelha é essa lateralzinha aqui do tecido, de um lado e do outro, tá? Então, eu chego numa loja, eu quero comprar 1 metro, então é 1 metro daqui pra cá. Esse é o comprimento do meu tecido. Essa é a largura. Esse é o comprimento e essa é a largura. A orelha vai de um lado do outro da largura. Urdume. Urdume são os fios que ficam nesse sentido aqui, paralelos à orelha. Esse é o urdume. São aqueles fios que passam nesse sentido. E a trama são os fios que passam perpendicular, fazendo um ângulo de 90 graus, tá? Não se assusta.
Só decora. Urdume, paralelo à orelha, trama, passando, entrelaçando, urdume, tá? A viés é uma expressão muito comum, é uma posição, inclusive, de cortar também o tecido. Viés a gente usa para fazer acabamento, né? Esses acabamentinhos de manga, de decote. Essa daqui não tem, mas aqui ela tem na manga. Então, se você estiver falando de tecido plano, você tem que cortar nesse sentido. Colocou o tecido sobre a mesa, você tem que cortar nesse sentido aqui, diagonal. Por quê? Na hora que você corta na diagonal, se você cortar no sentido reto, paralelo, no sentido do urdume, esse tecido não vai esticar. Mas se você cortar enviesado, ele vai esticar. Qual a necessidade, qual a função? Por que eu quero que ele estique? Porque eu quero que esse viés, ele envolva a minha costura e dê uma fechadinha. Que ele abrace sem apertar, que ele feche um pouco essa costura. Se não for assim, não sei se você já viu, é muito comum a gente comprar roupa ou ver, você tá com uma manguinha aqui, aí é aquela coisa assim reta. Ou então aqui no pescoço, aquela gola assim, ó, virada, que a gente chama, pelo menos eu chamava bebendo água, não sei como é que vocês chamam. Mas assim, aquela gola virada, que não senta, sabe? Que não tem um bom caimento. Isso são dicas importantíssimas para você ter um caimento excelente para sua roupa, tá? Porque eu não quero que vocês aprendam apenas a botar um tecido sobre o outro e passar uma costura. Quero que vocês entendam como funciona e quero que vocês procurem excelência na costura de vocês. Vocês têm que tentar fazer da melhor forma, um melhor caimento, sabe? Assim, que você vista a roupa e você fica assim, não, perfeito, tá? E são essas dicas, a forma de cortar, como é que funciona, isso faz diferença sim, gente, faz. Não adianta, eu não quero estudar, você não vai precisar estudar muito não, tá? Assim, essa questão teórica não, tá? Mas existe esse conhecimento mínimo que se você não tiver, você não vai conseguir ser uma boa costureira, você não vai conseguir fazer uma boa roupa. E se você não faz bem feito, o que é que vai acontecer? Você vai fazer, você vai vestir, você não vai gostar. E aí o que é que você vai dizer? Eu não sei costurar. Ah, é um dom. Ah, é talento, eu não tenho esse talento. Ah, não, isso aí é pra quem já nasceu sabendo. Né? Já tenho uma avó, uma mãe que ensinou, eu não tenho, não. Isso aí é pra quem tem um dom de fazer trabalhos manuais. Não é. Não é. Isso é técnica. Isso são dicas, são técnicas que a gente usa. E aí qualquer pessoa é capaz de aprender a costurar muito bem. Mas eu posso garantir, se você tentar aprender dessa forma, todos os detalhes, como é que eu corto, como é que eu posiciono o molde, eu ainda vou ensinar mais na frente. O que é orelha, tá? Você vai numa loja de tecido, você precisa saber o que é isso, senão você nem compra nada, tá? Você na hora de colocar um tecido sobre uma mesa, se você não souber localizar a orelha, acabou, você não sabe mais pegar um tecido e colocar o molde da maneira correta para fazer a peça. Então isso é muito importante, muito. E isso vai fazer a diferença na qualidade da tua costura mais na frente, tá? Existem outras coisas, mas se você não aprender isso, não adianta, tá certo? Então, gente, assim, esse foi o nosso conteúdo, essa primeira parte das nossas primeiras aulas, tá? Eu queria realmente trazer uma coisa mais teórica, eu queria fazer com que vocês vissem o que existe, os tipos de máquina, as linhas que a gente usa, a questão do tecido, como é que funciona. Isso é só um aperitivo, tá? Você tem muito mais para aprender, eu vou te ensinar, mas isso foi para você começar a pensar que realmente costura não é só sentar e fazer. Então eu escuto muitos, assim, eu vejo o povo comentando assim, aí bota a foto de uma roupa, bem difícil, bem assim, quase um vestido de noiva. Aí a pessoa diz assim, eu queria aprender a fazer esse vestido, mas eu não sei costurar, será que eu consigo? Aí todo mundo, ninguém tem coragem de dizer a verdade, diz, não, consegue, se você se empenhar, você consegue. Não é só isso, tá? Não é só empenho. Se você não tiver a técnica correta, você não vai fazer. Você é pedreiro? Você não é. Você quer construir uma casa, mas você não conhece aquelas coisas, misturar a massa, fazer um cimento.
Seu cimento vai prestar? Não vai. Essa casa vai ficar segura? Não vai, ela vai cair, vai chegar uma hora que ela vai cair, não vai prestar. Então você precisa de fundamento, você precisa do básico para você conseguir dar um passo além. Não é só querer, tá? Querer é muito importante. É muito importante. Sem você se desenvolver, sem você querer e se esforçar, você também não consegue. Mas ele tem que andar junto com a técnica. Se você não tiver a técnica, eu sinto muito, mas você nunca vai conseguir fazer uma roupa bem feita. Você pode fazer, você pode montar, mas você vai vestir, a outra pessoa vai vestir, você sempre vai ver um negocinho torto, um negócio diferente. Você não vai saber por quê, porque você não tinha a técnica, você não tinha o conhecimento que você precisava para fazer isso, tá bom? Então, gente, eu espero realmente que esse conteúdo tenha ajudado vocês de alguma forma. O meu intuito, de fato, é ajudar muito vocês. Eu senti muito dessa dificuldade no começo, muito mesmo, e eu queria muito poder ajudar. Eu sempre quis poder ensinar o máximo de pessoas possível, mas eu ensinava ou na minha casa, ou eu ia em domicílio ensinar outras pessoas, mas assim, eu sempre pensei, mas como é que eu posso ensinar mais e mais pessoas, né? Então, felizmente a internet está aí para isso e eu quero isso mesmo, eu quero que o máximo de pessoas aprenda. E eu quero ouvir de vocês. Quero ouvir de vocês o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês aprenderam que foi realmente novidade, que fez a diferença. Você que nunca costurou, qual é a diferença que esse vídeo fez pra você? Você que já costura um pouco. Quero que vocês me contem, tá? Porque esse curso, ele foi feito e vai ser desenvolvido para atender a necessidade que vocês têm, tá bom? Agora vamos com calma, tá? Você sempre sonhou em fazer um vestido de noiva? Calma aí, você vai conseguir, mas você precisa dos fundamentos, tá? Não adianta me pedir agora, professora, eu quero aprender a fazer um vestido de noiva em uma semana. Não, você não vai. Você não vai conseguir, eu não vou conseguir te ensinar isso em uma semana, tá bom? Mas eu quero que vocês dividam comigo. O que é que vocês acharam? Foi o que vocês aprenderam que fez a diferença, tá bom? Foi muito bom poder ter o privilégio de ensinar vocês, tá? Não se preocupem, nós vamos ter muitas outras aulas, a gente vai ter bastante tempo juntos e realmente eu gostaria muito de ter esse retorno e esses comentários de vocês, para que a gente possa estar moldando as aulas conforme as maiores dificuldades que vocês têm, tá bom? Então, um beijo grande, a gente se vê na próxima aula.